Glória a Deus por essa oportunidade que temos de meditar na boa e preciosa palavra do Senhor. Amém? É na palavra de Deus que nós vamos encontrar as respostas às nossas inquietações, vamos ter respostas do Senhor para a nossa vida e vamos ter ensino de como caminharmos também nesse tempo que nós vivemos, um tempo tão difícil, né, irmãos? Tempo duro, tempo complicado, quando não são as nossas lutas, são as guerras que estão à nossa volta, e quando não está muito próximo também, nós também nos implica sofrer com a dor do outro que está do outro lado do mundo. São guerras, pestes, fome, misérias, malignidades, maldades sem fim. O mundo realmente é aterrorizante quando você olha pelos noticiários, pelas situações que nos deixam realmente para baixo, né? Quando nós nos atentamos a isso. Mas eu quero dizer aos irmãos, Deus conhece tudo isso. Amém? Deus sabe o que se passa aqui na terra. Ele não está ausente, Ele não está indiferente, Ele não está ignorando o que está acontecendo. O Senhor sabe o que se passa por aqui. E se você me perguntasse por que então Deus deixa, se Ele pode mudar isso, por que Ele não muda essa situação? Porque Deus já mudou o que precisava ser mudado. Ele sacrificou o próprio Filho. Não é mais o que Deus deve fazer, mas o que o homem deve fazer. E eu não ignoro o fato de que Deus é necessário ainda para a nossa jornada. E nós carecemos das bênçãos dele, sim. Nós precisamos do ar que respiramos, do alimento que temos à mesa, das vestes que nós nos colocamos, do trabalho, do sustento. E nós sabemos que tudo isso vem da preciosa mão de Deus. Mas por outro lado, o mundo é o que é, não é porque Deus está ausente ou porque Deus é mau. É porque o ser humano não quer dar valor ao que Deus já tem feito em favor da humanidade. E dar crédito aos valores que Deus nos atribuiu, como por exemplo, a sua preciosa palavra, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como pode, quando nós olhamos para esse gesto de amor do Senhor, o Deus que se faz ser humano, se torna semelhante à sua criação, em todos os níveis, se torna humano, e como humano, como se isso não bastasse, ainda se oferece, dá o seu próprio corpo, derrama o seu sangue, para pagar o preço de pessoas pecadoras como nós, e de todo o mundo, e de todos os lugares da terra. Como pode Deus estar indiferente? De fato é um argumento muito ruim esse, de achar que Deus ignora a dor humana, porque quem deve ajustar como viver somos nós. Amém? Mas não é sobre nós que eu quero falar nessa noite, é sobre Deus, o Deus de amor, para um mundo tão ferido, para um mundo tão cruel, um mundo tão tenebroso, tão embrutecido, tão enraivecido como esse que nós estamos vivendo, o Deus de amor. Amém? Amém. E o texto está em 1 João, perto de Apocalipse, no capítulo 4, dos versos 7 ao 21. Perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, dos versos 7 ao 21. Quem nos acompanha também pela internet, abra sua Bíblia e deixe a palavra do Senhor ser despejada sobre a sua vida, sobre seus ouvidos, sobre seus olhos, sobre todo o teu ser, e seja você transformado. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, de 7 ao 21. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros,
Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos deste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Glória a Deus. O Deus de amor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê iluminação e clareza do que Ele quer nos falar e ensinar por meio dessa passagem bíblica. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero, antes de falarmos desse Deus de amor, um pouco do contexto de 1 João. Eu já fiz uma introdução aqui, mostrando aos irmãos o mundo cruel que nós vivemos. E de fato, quando nós olhamos para os noticiários, nós não temos outra conclusão senão essa: vivemos num mundo de calamidades. E é isso, e esse seria um bom nome para descrever a realidade que a gente vive: calamidades. Mas nos dias de João não era diferente dos nossos, posto que os nossos irmãos naquele tempo tinham muita dificuldade de ser cristão. Hoje nós podemos escolher vir ou não à igreja, conectar ou não na live, depois assistir ou não quando receber o link. Naqueles dias, os nossos irmãos, eles queriam se reunir, fazer a obra do Senhor, mas eles não tinham essa liberdade que nós desfrutamos hoje, a liberdade da fala, a liberdade do movimento, a liberdade de pensar. Não havia. O mundo se embruteceu de uma tal forma contra os seguidores de Cristo, que era algo realmente medonho. A história registra isso. A história mostra como os cristãos foram castigados simplesmente por amar o mundo, simplesmente por levar a mensagem de amor, de restauração e de perdão. Nos dias de João, os cristãos, eles estavam enfrentando toda a indiferença e indignação da sociedade. O mundo não achava bonito ser cristão. Aliás, ser cristão era ser a escória do mundo. Era como se o lixo estivesse chegando muito perto e estava aquele fedor. Era assim que eram tratados os cristãos. Não pense você que ser um cristão nos dias de João, e quando ele escreve essa carta, os nossos irmãos tinham facilidades. Não tinham. Os cristãos estavam vivendo, do ponto de vista da sociedade, todas as retaliações e dificuldades possíveis para a sua jornada e para a sua caminhada. Não gozavam de plena liberdade para exercer a sua fé. Do ponto de vista da religião, a coisa se apertava ainda mais. Nesse tempo aqui ainda, o cristianismo, e chamando de cristianismo os seguidores de Jesus Cristo, não estavam tão organizados assim em termos de conjunto como o judaísmo, por exemplo, naqueles dias. Posto que o judaísmo, por ter toda uma tradição milenar naquele tempo, estava com algumas vantagens em relação à sua estrutura. E eles tinham uma certa dominação, tinha influência também no meio público. Os sumos sacerdotes e as lideranças do judaísmo tinham algumas vantagens, tinham alguma aproximação junto com os governantes daquele tempo. E eles não gostaram nada da vinda de Jesus. Não gostaram nada de que os cristãos
estivessem saindo pelo mundo e que muitos judeus estivessem abandonando o judaísmo para seguir Jesus, não porque era necessário abandonar o judaísmo, mas porque o judaísmo se fechou e se tornou hostil. Então tinha uma perseguição religiosa. Se você, sendo um judeu, decidisse seguir o caminho, que era assim que era chamado, os que seguiam Jesus, os do caminho, eles eram expulsos da sinagoga, não poderiam entrar e tomar parte na sua religião por estar dando atenção aos ensinos dos cristãos. Do campo de vista da família havia dificuldades também, porque dentro de uma família, se um membro da família resolvesse seguir a Jesus, os demais membros colocavam aquele membro para fora, a ponto até de dizer que aquele lá já era como se fosse um morto. Então vejam a crueldade do mundo por conta de uma mensagem de amor, por conta de um caminho vivo e santo dado por Deus. Hoje nós olhamos para o texto de 1 João, nós celebramos como se fosse uma carta escrita de ontem para hoje, mas ele tem uma história carregada de perseguição, de dor e de sofrimento. Mas mesmo assim, existe o Deus de amor. O Deus de amor estava lá, por amor àqueles e por amor a nós, para que a sua palavra pudesse atravessar assim os séculos e chegar a nós e pudéssemos tomar conhecimento. Há uma manifestação do Deus de amor e nós vamos encontrá-lo aqui nessa noite, para ver que naquele tempo Deus não havia ignorado o mundo daqueles dias, não havia ignorado o sofrimento, a dor e a angústia dos seus filhos, mas o Senhor sabia aquilo que passava. E os nossos irmãos que daquele tempo se ofereceram de forma sacrificial a Deus, valeu a pena, porque o mundo ainda pode conhecer a Deus por conta da resistência e persistência desses que vão emprenhados no amor de Deus, atravessando os seus dias e entregando de uma geração para outra a mensagem do Deus de amor. Glória a Deus. Eu preciso dizer também para você que essa palavra amor, dada aqui para nós no texto bíblico, e essa ideia do Deus de amor, nós precisamos fazer aqui uma ressalva. Porque na nossa cultura, a palavra amor, ela tem muitos sentidos. Nós podemos dar vários significados a ela, dependendo do contexto que está inserido. Se o marido diz para a esposa, olha, você é o meu amor, ele está falando do afeto carinhoso que tem pela sua companheira, pelo seu cônjuge, e a esposa também está falando nesse sentido. Se você fala que você ama o relógio que você tem, você está falando de um apreço, de uma alegria que você tem de ter essa peça que pode te apontar as horas, às vezes os atrasos, né? Às vezes o relógio serve para mostrar o quanto você está atrasado. Se você diz que ama uma comida, um determinado prato, você está dizendo que esse amor significa o quão prazeroso é estar diante daquele prato. Então veja que para uma mesma palavra há vários sentidos. Quando foi escrita as escrituras aqui, principalmente a carta de João, não havia uma palavra que fosse tão vaga assim. Era uma palavra mais centrada, o ágape. O ágape é o altruísmo. E era disso que essa palavra amor fala. Altruísmo é o ato de fazer o bem e não cobrar pelo bem que se faz. Algo estranho ao comportamento humano. Porque nós, mesmo quando dizemos eu faço por amor, não quero nada em troca, e se está falando é porque quer que os outros ouçam que você não está se importando, que tem uma contrapartida. Não há um silêncio desse feito, né? Há sempre aquela necessidade de dar uma publicidade àquilo que se faz. O ágape não. O ágape é esse amor de Deus, um amor perfeito, e que também pode ser experimentado e provado por nós, como filhos de Deus. Então, se nós fôssemos dar aqui, tirar essa palavra amor, que também dá a ideia
desse querer bem, desse fazer bem para o outro, nós poderíamos manter a palavra original sem uma tradução, e seria o ágape. E aí nós estaríamos dizendo hoje que Deus é ágape, no sentido de que Deus, Ele ama, Ele em essência é amor, em essência Ele faz o bem, e Ele não está nem um pouco preocupado se isso vai dar algum retorno para Ele ou não. É disso que fala o Deus de amor, o ágape, o Deus altruísta, o Deus que faz porque decidiu fazer. E glória ao nome do Senhor por conta disso. Amém? E esse Deus de amor é o objeto da nossa reflexão dessa noite. E olhando aqui para o texto que nós temos, nós vamos observar em primeiro lugar que o Deus de amor, Ele tem um amor que é dele também. Olha o verso de número 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Deus é amor, mas o amor, o ágape, é de Deus. O fazer o bem é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque como filhos do Senhor, filhos gerados em Cristo Jesus pela fé, nós temos do nosso Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, o ensino sobre o ágape, o fazer o bem. Ele tem nos feito bem, Ele tem cuidado de nós, Ele tem olhado por nós, por tudo aquilo que nós fazemos, e mesmo assim o Senhor tem renovado cuidados sobre a nossa vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Então, é isso mesmo, você está passando, porque até aqui você está na vitória. Glória a Deus por isso. Amém? O senhor não sabe as minhas lutas. Pois é, as suas lutas, elas querem te finalizar, querem te sedimentar, acabar com você. Mas até agora, não. Mas então, olhando para o texto, o João, que escreve essa linda carta, esse material tão extraordinário, essa revelação tão impactante, ele diz que o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aleluia! E é justamente esse amor de Deus que conserta o mundo. Por que o mundo está tão estragado? A ausência desse amor, do ágape. Talvez tenha muito amor, mas muito do amor sentimental, né? E a gente poderia dizer que sentimento é bom, emoções é bom, mas não é espalhiga, né? Então é preciso fazer algo mais prático. Paulo, o apóstolo, nas cartas que escreve, ele fala assim: irmãos, não amemos somente de palavras, vamos amar de atitude. E ele falava do ágape, que o nosso ágape não seja apenas um discurso vazio, mas seja completo. E é isso então que nós vamos encontrar aqui. O amor que nós vamos praticar é de Deus, porque nós vemos na sequência, observando que João não encontrou uma forma melhor de descrever Deus, senão de que Deus é o ágape, Deus é amor. E ele vai nos dar isso por duas vezes. Uma no verso 8, quando ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque a essência de Deus é amor. Olha o verso 8. E no verso 16 de novo: e conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. E aí ele diz: Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. A conexão é o ágape de Deus. Por duas vezes nessa passagem bíblica, nós encontramos João dizendo: Deus é amor, porque foi a melhor descrição que ele pôde trazer para os cristãos perseguidos, em sofrimento, em angústias, em tantas dificuldades, em tantas incompreensão, tantas perseguições. João traz essa verdade reveladora: Deus é ágape, Deus é amor. Ele se importa com a humanidade, ele sabe o que passa por aqui, e ele tem o seu momento de intervenção. Quando João traz essa palavra, nós vamos ver a ousadia dele de gerar essa identidade para Deus, a fim de torná-lo conhecido por sua essência, e nisso nós somos abençoados.
porque de fato Deus é o ágape perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós temos um Deus que pode ser conhecido e reconhecido por esse grande feito. Glória a Deus! Vejo que João também nos oferece um conhecimento de Deus que diferencia de todos os outros do mundo daqueles dias e daqueles dias para o nosso, de filosofias, de deuses criados pela mente humana, que são deuses hostis, cruéis, violentos, exigentes, que não conhecem a palavra altruísmo, ágape, não conhecem a palavra perdão. O nosso Deus é um Deus perdoador. Amém? Por isso, então, essa palavra, Deus é amor, é o Deus perfeito, né? O nosso Deus é mais do que apenas essa expressão que Ele deu, mas nós podemos ver os atos do Senhor se renovar a cada dia. Olhe para a história. Pastor, tem muitas tragédias, muitas guerras, muitas pestes, muitas pandemias aconteceram, muitas mortes, muitos inocentes se foram. Mas não foi Deus que criou toda essa bagunça. Eu tenho certeza disso. Essa bagunça tem que ser atribuída à humanidade que não se dobra diante do Senhor. E esse é o grande ponto. Bem, esse Deus que é amor é o Deus que perdoa, é o Deus que sacrifica. Como eu disse aos irmãos, aqueles que têm essa indignação e diz: se Deus existe, por que o mundo está assim? Ora, olha tanto quanto Deus já fez. Essa plataforma que nós pisamos, esse mundo tão complexo, tudo criado por Deus, sustentado até aqui, dando oportunidade para que o homem se acerte. Pedro diz assim: a razão de Deus não ter acabado com tudo, e Jesus Cristo ter vindo para finalizar todo o projeto, é o fato de que Deus está dando oportunidade para que o ser humano se arrependa. Deus está dando tempo. Uma hora Ele acaba com isso, mas até aqui Ele está dando tempo e oportunidades para que o homem se arrependa. É de fato um Deus de amor, um Deus paciente. Nós conhecemos o amor de Deus ao longo da história, de manter o seu povo, ainda que um remanescente, ainda que pequeno que possa ser, mas Deus tem preservado e sustentado o seu povo e tem feito a diferença. Glória a Deus por todas essas hostilidades que o povo de Deus viveu naqueles dias. Deus fez valer a pena, porque Deus mostra que há propósitos e frutos que foram gerados por meio do sofrimento dos nossos irmãos. Deus é amor, Deus é ágape. Quando Ele entrega Jesus Cristo para morrer por nós pecadores, e quando Deus traz a primícia do amor, a primícia da criação, e entrega como sacrifício, não por algo que Ele tenha feito, mas porque a sua criação havia se extraviado. E essa perspectiva do Deus de amor, ela precisa ser resgatada por nós cristãos, por nós crentes em Jesus Cristo. Isso não pode se perder, nós não podemos ignorar isso. Tem que ser a nossa mola propulsora, que nos leva adiante no meio das nossas angústias, no meio dos nossos abatimentos, dos nossos sofrimentos, quando nós estamos assim, tão acuados por conta da dureza da vida, e muitas vezes situações que nós não temos a mínima chance de revertê-las. Deus continua sendo o Deus que é amor, segundo a palavra de João. E esse Deus que é amor é o Deus que amou primeiro, é o primeiro a amar. E os versos 19 e 20, se você pode ler comigo, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha isso, meus irmãos. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E aí um bom número de mentirosos esparramados no mundo afora. Essa é a palavra. Porque olha só, meus amados irmãos,
E eu quero até fazer uma ressalva, porque nós amamos também quando nós somos sinceros, quando nós falamos a verdade, né? Porque nós vivemos numa época também de muitas hipocrisias, de uma falsa piedade, em que a pessoa chega e pede, e você é obrigado a atender tudo que a pessoa te pede. Quem aguenta isso? Quem suporta isso? Nós temos o amor de Deus, nós somos Deus, e o próprio Deus é um Deus de justiça. Ele não é um Deus bonachão, que todo mundo brinca, faz o que quer dele e fica por isso mesmo. Porque daqui a pouco, esse que zomba de Deus, como se diz, fecha o olho na terra e abre o olho diante de Deus. E dali para frente, tem consequências. É preciso tomar esse cuidado. Mas eu quero trazer para os irmãos que, como cristãos que nós somos, nós temos o sim e o não. E não devemos nos sentir culpados, porque ele está dizendo aqui, olha, quem diz que ama Deus e odeia seu irmão é mentiroso. De fato, nós não temos que criar embaraço para ninguém. Nós não devemos perseguir, fazer maledicência, postagens em rede social, como aquelas, né? Se a carapuça serviu, usa de modo indireto, porque se está em conflito, se você publica, já sabe para quem é. Então fala direto, fala no olho, fala o que sente, fala o que pensa. Eu sei que é um exercício desgastante, difícil, mas é assim que deve ser. Glória a Deus. Amém? E os irmãos que são folgados, vai acabar a folga, porque nós somos de Deus, Deus é amor, nós também amamos. Nós amamos quando dizemos não. Ninguém vai pisar em nossas cabeças por acaso, não para dizer que nós somos bonzinhos e estamos fazendo a vontade de Deus. Não, não. Nós temos dignidade e nós nos valemos disso também no amor de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. É assim que tem que ser. Deus nos amou primeiro, Ele deu o primeiro passo. Nós não merecíamos, de fato não merecíamos, e Ele nos acolheu na obra de Cristo, no amor do nosso Senhor. O fato do amor inicial ser de Deus faz a diferença para a construção de uma fé bíblica e consistente. Deus deu o primeiro passo e ensinou, e como filho que fica atento ao Pai, nós olhamos o que o nosso Pai faz e imitamos. Devemos fazer o mesmo. Amém? A partir da nossa família, a partir da nossa vizinhança, por onde nós andamos, o amor sendo conhecido pela nossa prática, porque Deus assim também nos alcançou. Deus inspira o amor na sua criação, inspira amor em nós. Ele demonstra o quanto essa prática torna a vida melhor e dinâmica. O que vai consertar esse mundo não são governos, políticas públicas, dinheiro, né? Pegar toda a fortuna que tem e distribuir e dizer vamos acabar com a pobreza. Não resolve nada. O que muda é o ágape, o amor. Deus nos amou primeiro e nós devemos amar também. O amor cura a humanidade. Glória a Deus por isso. Embora pareça que o amor não enriquece as pessoas, e parece que o que mais vale a pena é a hostilidade, o bater no outro e ser mais forte do que o outro, e que vai trazer vantagens, eu gostaria de oferecer um contraponto. Deus mostra que o amor vale o que propõe ser, e o amor nos enriquece como ser humano, dá sentido à nossa vida, nos dá tranquilidade ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e nos prepara para o dia seguinte. O amor nos dá vontade de viver. O ódio não faz isso. Ele é o contrário. Ele nos limita, impede e nos coloca firmes. Coloca o ser humano que é praticante desse comportamento num estado de enfermidade e de limitação. O amor não. O amor abre para nós o horizonte, nos dá a oportunidade de chegarmos mais longe. Então sim, o amor ele enriquece as pessoas, porque é aquele que ama. Embora talvez não tenha bens, que não tenha dinheiro do ponto de vista que a sociedade vê,
mas como ser humano, a imagem e semelhança de Deus, inspirado no amor do Senhor, de fato, só pode dizer: é rico. É enriquecido pela prática do amor. E eu termino aqui dizendo assim: sabemos que o mundo das artes, as poesias, os artistas e assim por diante, se apoderaram da expressão amor. Amor vende muito, vende nas músicas, vende nos livros, na literatura, nos filmes, nos teatros. Essa poesia vende muito, mas é o mundo das ilusões. Nós não estamos no mundo das ilusões, nós estamos no mundo da realidade. E antes que as artes existissem, Deus já era o Deus de amor. Já era esse Deus descrito. Deus é amor. E o amor de Deus já cobria a criação. Desde o início, desde o barro, que foi separado para dar esse formato, aquilo que nós somos. Já foi dado a mostra do amor de Deus. A maior e incomparável manifestação divina de amor é o fato de Deus ter nos visitado como pessoa humana, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se nós queremos conhecer Deus, nós devemos conhecer esse Deus de 1 João, o Deus de amor, que também está esparramado pelas Escrituras, em todas as páginas, em suas manifestações e cuidado com a sua criação. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, fecha o olho. Quem nos acompanha, se puder, ore conosco. Nós oramos a Ti, Senhor. De fato, Tu és o Deus de amor. E João diz que Deus é ágape, Deus é amor. E nós temos Te conhecido, Senhor, apesar de nossas imperfeições. E o Senhor nos tem permitido nos relacionarmos contigo, que é uma dádiva maior ainda. Nós podemos invocar o Teu nome e ficarmos seguros de sermos atendidos. Obrigado por nos permitir refletir nessa verdade nessa noite. E abençoa os meus irmãos e todos que estiverem ouvindo essa palavra nesta ocasião. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém.